Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Mais uma resenha do podcast Movendo-se começando. Para você que é novo por aqui, que é nova por aqui, a resenha é um formato diferente dentro do podcast Movendo-se, que quebra um pouco a rotina das entrevistas, dos bate-papos que eu sempre tenho com algum convidado especial. Na resenha é um ponto de vista sobre algum tema específico que aborda carreira como um todo, o mundo do trabalho. E é um ponto de vista que eu trago aqui sem convidado para que a gente possa juntos refletir sobre esse assunto e depois eventualmente trocar no mundo online, no mundo offline, enfim, que a gente possa continuar essa discussão. E o tema dessa resenha, ele é polêmico. Ele é polêmico principalmente pelo fato de vir de alguém da área de recursos humanos como eu, que é o fim do plano de carreira. Meu Deus, Éder, pelo amor de Deus, o que é isso? O que seria o fim do plano de carreira? Como você, um cara que fala tanto sobre carreira, sobre trabalho, pode dizer uma coisa dessas, um absurdo desses? Mas calma, eu vou explicar para vocês um pouco qual é o meu entendimento sobre isso e vocês avaliam se faz sentido ou não. Aqui a discussão é muito aberta e não tem verdades absolutas. É um ponto de vista para que a gente possa, de novo, refletir e fazer um processo aí de análise em cima de coisas diversas que vão surgindo para que a gente analise. Então eu vou dividir aqui com vocês 4 razões pelas quais eu acredito que esse modelo tradicional de plano de carreira, como existe há muitos anos estruturado dentro das empresas ou supostamente estruturado dentro das empresas, ele, como existe hoje, está fadado ao fim, ele não se sustenta mais. E as razões pelas quais eu digo e coloco essa minha opinião são as seguintes. A primeira delas é, a gente vive uma era do imprevisível, a gente vive uma era de imprevisibilidade. É muito difícil no contexto de mundo hoje a gente conseguir prever o que vai acontecer amanhã, depois. As coisas mudam com uma velocidade muito grande. A capacidade de evolução das empresas também mudou de forma exponencial. Então hoje um modelo de negócio que pode ter tido anos e anos de sucesso, por um estalar de dedos ele pode deixar de ter sucesso por conta de uma mudança de tecnologia, por conta de uma mudança de rumo, de legislação, de regulamentação, enfim, uma série de possibilidades podem fazer com que um negócio que funcionava maravilhosamente bem deixe de funcionar. Só você pegar, por exemplo, quais eram as profissões que, 10 anos atrás não existiam, né? Tem uma lista enorme de profissões que foram surgindo ao longo desses últimos 5, 10 anos e que a gente não fazia a menor ideia de que poderiam existir. Por exemplo, engenheiro de veículo autônomo, operador de drone. Você imagina, né? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem diria que existiria uma profissão de piloto de drone, né? Hoje é uma profissão. Existem cursos, existem certificados, licenças para você ser capaz de operar um drone, por exemplo, que hoje é muito utilizado de forma profissional na agricultura, em várias outras indústrias, segmentos de mercado pelo Brasil. Youtuber, né? Youtuber é uma profissão, hoje em dia tem até curso hoje para criança, né? Já a partir de 7 anos de idade, você pode colocar o seu filho para fazer um curso de Youtuber, que virou de fato uma profissão, né? Uma maneira de distribuir conteúdo e de passar alguma informação para as pessoas através dessa mídia. Então a provocação que eu faço, na verdade, quando eu digo que a gente vive a era da imprevisibilidade, cada vez mais se torna o padrão, se torna a norma, né? Ser imprevisível. Como é que você pode traçar um plano de carreira, algo que remete ao futuro, né? Uma estrutura de plano de carreira que remete ao futuro, se o futuro é cada vez mais incerto? A gente não consegue mais hoje ter muita clareza do que vai acontecer numa empresa, num negócio daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E tem gente querendo, isso por parte até do empregado e do empregador, tá? Assim, tem gente querendo, para mim é importante ter um plano de carreira de pelo menos 5 anos. Esquece. Se você está buscando isso, você dificilmente vai encontrar. E se alguém te prometer isso, alguma empresa te prometer isso, desconfie, porque a chance disso não ser verdade, não ser factível, também é muito grande. Agora aqui, gente, eu estou falando daquele modelo de plano de carreira tradicional, onde as pessoas iam percorrendo
etapas e de acordo com o tempo elas iam mudando de cargo. Olha, então daqui a 1 ano você vai virar o cargo X e daqui a 2, 3 anos você vai ser promovido ao cargo Y e vai assumir a atividade Z. É nesse sentido que eu digo que a forma como a gente vive hoje, o contexto de mundo, de previsibilidade, faz com que esse tipo de programação, ele dificilmente seja possível de acontecer. Uma outra razão, gente, pela qual eu entendo que esse modelo de plano, ele começa a deixar de fazer sentido, é que a gente tem aí, entrando no mercado, uma geração de empreendedores. E quando eu digo de empreendedores, não necessariamente de pessoas que vão abrir o seu próprio negócio. Também, tá? Se você pegar hoje o número de startups no Brasil, a gente tem quase 13 mil startups que já operam no nosso país. O que significa que, de fato, muita gente hoje planeja fazer uma carreira de forma diferente, longe do mundo tradicional, corporativo. Eu costumo dar o meu exemplo, eu sou administrador, quando eu estava na faculdade, o objetivo da turma, da galera lá, a disputa era quem conseguia o estágio na multinacional, né? Então a gente tinha essa ambição. Só que isso começou a deixar de ser o grande objetivo, o desejo de conquista de um jovem universitário. Hoje o universitário ele quer montar o seu negócio, conquistar o seu espaço, conseguir impactar de alguma forma com alguma coisa que ele tenha mais interferência e mais controle sobre a criação daquilo ali. Isso pode ser feito também dentro das empresas, né? Acho que o espírito de empreendedorismo, ele precisa começar também a ser construído dentro das organizações corporativas, empresas privadas, públicas, para que as pessoas também possam preencher esses anseios dentro desses ambientes, não precisem necessariamente criar negócios próprios para isso. Mas na medida em que você tem essa geração de empreendedor, o empreendedor está pouco se lixando com um plano de carreira, assim, para ele não faz sentido, assim, ele quer construir algo muito maior do que simplesmente mudar de cargo de tempos em tempos, sabe? Então, nesse sentido, quando a gente fala de uma mudança também de perfil profissional, o plano de carreira que existia até então também passa a não fazer tanto sentido. Uma outra razão que também tem tudo a ver com o tipo de mundo que a gente vive hoje, o contexto hoje de trabalho de mundo que a gente vive, é que carreira deixou de ser algo singular, né? A carreira que antes você escolhia, né, uma determinada profissão, você se formava para aquilo ali, você ia trabalhar fazendo atividades relacionadas àquilo ali, e era isso, pronto, acabou. Você tinha aquela rotina, e muita gente ainda tem, tá? Não estou dizendo que isso acabou, mas o que é muito visto hoje no mercado como um todo são pessoas exercendo múltiplas carreiras, né? Então você tem pessoas de profissões distintas que fazem atividades em paralelo, sejam essas atividades todas remuneradas ou não, né? Você pode ter uma principal ocupação dentro de uma carreira, uma estrutura, numa empresa, enfim, e você pode se ocupar também de outras atividades que podem compor o teu leque de carreira como um todo, né? Ainda que não tenha, por exemplo, salário envolvido naquilo ali. Carreira não está exatamente associado à remuneração, né? Carreira, obviamente, a parte de compensação de remuneração é um componente fundamental dentro do trabalho, é uma troca monetária, né, pelo serviço que você entrega, mas quando a gente fala de carreira do ponto de vista mais abrangente, a gente está dizendo de ocupações e de trabalhos que você realiza em outros contextos também. Então tem gente que trabalha em empresa de segunda a sexta e também dá aula, tem gente que tem um pequeno negócio, tem gente que trabalha numa empresa, mas também atua com marketing digital, vende algum tipo de produto ou de serviço, tem gente que produz conteúdo e que divulga isso na internet como um todo. Então as carreiras, as formas como as pessoas começam a entender, né, o trabalho, isso tem mudado muito nos últimos anos. Então, acho que esse impacto ele é direto na forma como empresas e profissionais planejam suas carreiras. E por último, não menos importante, eu diria que as pessoas hoje fundamentalmente querem, ainda que elas não saibam que é isso, ainda que muitas chamem isso de plano de carreira, o que no fim das contas as pessoas querem é um plano de aprendizagem.
E é isso sim que as empresas têm total capacidade de conseguir oferecer para todo mundo. Então, muito mais importante hoje do que você estar num lugar que vá supostamente te oferecer um plano de progressão de cargos, por exemplo, você precisa estar num lugar que vá ser capaz de oferecer múltiplas oportunidades de aprendizado, né? E que esse aprendizado também faça com que você retroalimente a organização com as suas entregas, os seus resultados, e que você seja recompensado e reconhecido por conta disso também. Acho que esse é o ciclo hoje que faz mais sentido dentro do contexto de mundo que a gente vive. Muito mais do que uma estrutura de planejamento, de crescimento de carreira progressivo, júnior, pleno, sênior, especialista, enfim, depende de cada estrutura de empresa. A gente tem que buscar como profissional, e as empresas têm que buscar como empregadores, cada vez mais janelas de aprendizado, oportunidades de aprendizado constante. E isso é super possível no contexto de mundo que eu comentei lá no início, né? De imprevisibilidade, de mudanças constantes. Ou seja, quanto mais imprevisível, quanto maior a velocidade das mudanças, quanto mais tecnologia impacta na nossa vida, na nossa rotina, mais oportunidades de aprendizado surgem a cada dia. E é nesse contexto e é nesse tipo de ambiente que as pessoas estarão imersas daqui para frente, já estão, na verdade, imersas. Então, esquece isso de plano de carreira, foca em plano de aprendizagem. Busque isso, busque dentro de uma organização, a organização que você esteja ou aquele ambiente que você esteja almejando estar, busque sempre aprendizagem, busque sempre oportunidades de fazer coisas diferentes e conseguir evoluir aprendendo coisas diferentes. Isso sim vai fazer de você um profissional muito mais completo e preparado para um ambiente de trabalho que vem surgindo e que a gente não faz a menor ideia de como é que ele vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O mais importante é que a gente consiga ir colocando conhecimento, conteúdo para dentro e nos preparando para que, quando esse momento chegar, a gente esteja pronto para que consigamos desempenhar o melhor possível. Beleza? Fico aqui então com essa resenha, espero que vocês tenham de alguma forma aproveitado e espero também que entrem em contato caso queiram aprofundar esse assunto e a gente pode trocar muito mais ideia através do e-mail eder.monteiro@movendo-se.com, movendo-se tudo junto, sem hífen, e também através das redes sociais. Aproveitem e entrar lá no Instagram, @movendo-se, que está muito legal, tem alguns outros conteúdos lá que eu tenho colocado. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!